Olá, seja bem-vindo! Eu sou o professor Antônio Sérgio, especialista em Bloco K, em Bloco H, no SPED Fiscal. E hoje eu estou aqui para fazer um bate-papo com você sobre as dificuldades que você, contador, enfrenta em relação ao seu cliente quanto ao assunto inventário, quanto ao assunto estoque, quanto ao assunto Bloco K, controle da produção e do estoque. E eu tenho certeza que você deve estar passando por problemas decorrentes da falta de informações do seu cliente para você cumprir essa obrigação do Bloco K, do Bloco H, do SPED Fiscal e mesmo do seu balanço. Legal? Então, hoje eu vou te apresentar, hoje eu vou começar a apresentar para você, dentro de uma série de 4 vídeos, como garantir que o seu cliente contábil entregue as obrigações corretas e dentro do prazo. Como garantir que o seu cliente contábil mande as informações para que o Bloco K, o Bloco H, para que o SPED Fiscal fique correto. Então nós vamos ter 4 vídeos e nesta série de 4 vídeos eu vou te apresentar como garantir que o seu cliente mande as informações corretas. Bacana? Isso é bom? Espero que sim. Tenho certeza que o meu conteúdo vai te ajudar bastante. Mas antes eu quero que você faça um exercício aqui comigo. Imagine se você não tiver mais que explicar para o seu cliente a responsabilidade dele perante essas obrigações quando o assunto é estoque, quando o assunto é inventário, quando o assunto é controle da produção. Imagine que o seu cliente já esteja entendendo que a responsabilidade é dele. Imagine você não ter mais que perder tempo refazendo os trabalhos que o seu cliente manda. E eu te digo isso porque eu tenho uma série de escritórios, uma série de clientes que eu atendo, que recebem a informação do cliente, mas a informação vem toda bagunçada. Tem que ficar corrigindo, tem que ficar tentando entender e fazer com que haja coerência na informação que vem do cliente. Então, o tempo de retrabalho é gigantesco. Então, imagine que o seu cliente esteja mandando para você a informação correta, a informação do jeito que ela tem que vir, sem que você tenha que fazer retrabalhos, Imaginou? Parece um milagre, né? Parece muito bom para ser verdade, mas isso é possível. Isso é possível e eu quero que você dê uma olhada no vídeo de uma das minhas alunas, a Juliana, e veja o que ela tem a dizer sobre o meu trabalho. Dá uma olhadinha. Meu nome é Juliana, eu sou contadora e fiz um curso do Antônio Sérgio sobre Bloco K. Eu gostaria de compartilhar com vocês, meus amigos contadores, que assim, é fundamental que nós, profissionais da área, estejamos sempre atualizados. Então, o Bloco K é um dos grandes exemplos da necessidade da parceria entre contador e cliente. E o Antônio Sérgio, no curso dele de Bloco K, especifica como a gente pode conseguir fortalecer essa parceria e alcançar o resultado que a gente tanto espera, que é uma declaração limpa, um cliente feliz e sem multas. Bom, que legal! Você viu aí o vídeo da Juliana e a Juliana é apenas mais uma das muitas alunos, contadores que eu auxiliei com o meu trabalho na área fiscal, na área tributária e principalmente na área de SPED, na área de Bloco K, na área de Bloco H, né, que é o inventário. Então, eu já consegui ajudar muita gente, ministrando aulas em entidades de renome aqui em São Paulo, né, como, por exemplo, o Sindiconte, o Sescom, o Senac, as faculdades Trevisan, FIPECAF. Então, eu ministrando aula em todas essas entidades, eu fui adquirindo um conhecimento e uma expertise dentro desse tema que me fizeram chegar aonde eu cheguei. Mas nem sempre foi assim, Eu comecei a minha carreira como office boy num escritório de contabilidade, isso lá nos anos 80, na verdade um pouquinho antes dos anos 80, né? Finalzinho dos anos 70, 79 para 80. Comecei como office boy no escritório de contabilidade e fui galgando funções ali dentro daquele escritório, até que eu cheguei a ir da área de office boy para auxiliar na área fiscal. Fiquei algum tempo trabalhando na área fiscal, na área contábil, e sabe que eu me apaixonei pelo trabalho, né? Quando as pessoas me perguntam, mas você escolheu essa profissão? Você gosta dessa profissão? Gosto muito, amo essa profissão, mas não escolhi.
eu entrei por acaso. Eu era office boy no escritório de contabilidade, fui aprendendo ali as atividades e comecei a gostar. E comecei a gostar tanto que eu resolvi estudar na área. Né? Naquela época era a época que eu estava terminando o ginásio, ia fazer o colégio técnico, e como eu já estava gostando muito dessa área, fiz o colégio técnico em contabilidade, me aperfeiçoei ainda mais, depois fui fazer ciências contábeis, fiz administração de empresas, enfim, fui ficando muito esperto nessa área, fui ficando muito bom na área fiscal, fui ficando muito bom na área tributária e nunca mais quis deixar de trabalhar nessa área. Então, hoje eu tenho um conhecimento e tenho uma experiência que eu sinto vontade de dividir, sinto vontade de passar esse conhecimento para outras pessoas também, de diversas formas. Nessa trajetória, conforme eu fui me aperfeiçoando, ao longo do caminho, eu também descobri que eu gostava muito de dar aulas, que eu gostava muito de ensinar, que eu gostava muito de dividir, de transmitir o meu conhecimento. E aí fui me aperfeiçoando nisso também, até que cheguei ao ponto que estou hoje ministrando aulas aí em várias entidades por todo o país, né? E é muito bacana poder viajar e poder levar esse conhecimento para outros estados, para outras pessoas, para outras culturas. Então é isso. Então, foi assim que eu cheguei no ponto que eu estou hoje. Comecei como office boy lá no escritório de contabilidade e hoje estou aí já conseguindo ajudar muita gente, ajudar muitas pessoas nessa nossa área tributária. Agora, como é que surgiu o SPED na minha vida? Como é que eu me tornei um especialista em SPED? Quando o SPED surgiu, lá no ano de 2008, né, começou 2006, 2007, já a primeira legislação é de 2006, mas em 2008 ele começou a funcionar para valer com a entrada da nota fiscal eletrônica, a entrada do SPED contábil e depois lá em 2009 a entrada do SPED fiscal. E lá naquela época eu percebi que aquilo ia ser uma coisa muito importante. Percebi a complexidade do SPED fiscal, percebi como havia muita confusão no cenário fiscal em relação àquela obrigação e percebi também como seria importante para o governo aquela ferramenta chamada SPED fiscal, aquela obrigação chamada SPED fiscal. E aí eu resolvi apostar na preparação e na especialização do SPED fiscal. E olha, foi uma ótima decisão, foi uma boa decisão, porque realmente o SPED fiscal, desde que começou, ele tem trazido aí dúvidas, tem trazido preocupação para uma série de empresas e graças a Deus, nesses anos todos, né, 10 anos já, mais de 10 anos ministrando aula de SPED, eu tenho conseguido ajudar muita gente, ajudar muitas empresas, ajudar muitos profissionais ao entendimento, ao cumprimento dessa obrigação chamada SPED fiscal. Então, essa foi a minha primeira grande opção, foi ter apostado no SPED fiscal. Aí depois de tudo isso veio minha segunda grande opção, que eu posso dizer até que foi um golpe de sorte, porque foi algo que eu fui descobrindo sem que eu tivesse planejado exatamente isso, mas eu fui descobrindo na minha convivência com as empresas, na minha convivência com os escritórios de contabilidade. Vejam, eu comecei a ministrar os meus treinamentos para os escritórios de contabilidade, através das entidades e mesmo em company para os escritórios de contabilidade. Só que os escritórios começaram a me chamar para ajudá-los a ajudar o cliente. Então eu comecei também a fazer palestras para os clientes dos escritórios, comecei também a fazer consultorias para os clientes dos escritórios de contabilidade. E aí nessa minha convivência com contadores e com clientes, eu percebi que havia algo em comum tanto em São Paulo, como no Rio de Janeiro, como em Belém do Pará, como no Paraná, como no Rio Grande do Sul, como em Porto Alegre, como em várias outras cidades, em várias outras capitais. Eu percebi que havia algo em comum nos problemas enfrentados pelos escritórios e pelos clientes. E aí o que eu fiz? Eu criei um método para ajudar empresas, para ajudar contadores, para ajudar os escritórios de contabilidade a lidarem com esses problemas da falta de informação do cliente ou da informação incorreta. Então foi assim que eu cheguei no meu método, foi assim que eu cheguei nessa possibilidade de ajudar vocês nesse assunto que tanto lhe aflige. Bacana?
Bom, eu havia dito que ia mostrar para vocês nesse vídeo quais eram os erros que estão sendo cometidos pelos profissionais, pelos contadores, pelos escritórios de contabilidade e quais os riscos que esses erros estão trazendo. Vamos lá? Se prepara, hein? Se prepara. Olha só, o primeiro erro. O cliente não manda a informação que deveria mandar, não manda a informação do inventário. E o contador, que precisa fechar o balanço, que precisa apurar o custo, que precisa depois mandar o SPED, ele tem que colocar alguma informação ali naquela obrigação. O que o contador faz? Inventa o inventário. Então é muito comum nas minhas aulas, é muito comum nos meus trabalhos de consultoria, eu perguntar como é que está o inventário, né? Como é que foi feito o inventário, o pessoal responde brincando: ah, professor, o inventário nosso é inventado. E o pessoal responde brincando e rindo, mas é um riso de nervoso. É um riso de nervoso de saber que esse procedimento, que esse comportamento vai trazer problema, que isso não está certo, que isso não é legal. Então, o primeiro grande erro é o cliente não manda informação, aí o contador, ele precisa inventar o número, e aí o inventário vai inventado. Tem mais um erro, o segundo erro. O segundo erro qual é? No primeiro erro, o inventário, isso acontece quando, para a maioria das empresas, uma vez por ano, né? O inventário ou ele é anual ou ele é trimestral, para a grande maioria das empresas ele é anual. Então, chega lá na época do inventário, inventa uma informação e manda. O segundo erro está na situação do bloco K. Como, pelos mesmos motivos, por não dar tanta atenção para o assunto, o cliente não manda a informação de bloco K, os contadores, os escritórios de contabilidade estão mandando o bloco K zerado. Zerado. E, gente, eu estou falando isso porque é resultado da minha vivência, da minha proximidade com escritórios e com clientes. E tem um número gigantesco de empresas, um número gigantesco de escritórios de contabilidade que estão mandando bloco K zerado dos seus clientes que já deveriam estar alimentando essa informação. Então, primeiro erro, inventário inventado. Segundo erro, bloco K zerado. Você precisa fugir disso. Você precisa fugir disso porque isso pode trazer consequências. Então agora eu quero te falar dos riscos, alguns dos riscos que você pode estar correndo, que o seu escritório pode estar correndo, que o seu cliente pode estar correndo com essa situação do inventário inventado e do bloco K zerado. Bom, qual que é o primeiro risco? Qual que é o primeiro grande risco que você pode estar correndo? É ter o seu cliente multado. Ter o seu cliente multado pela Receita Federal, ter o seu cliente multado pela Receita Estadual por não estar mandando a informação correta. E isso é totalmente negativo para você, totalmente negativo para o seu escritório de contabilidade. O segundo erro é o seu cliente, quando isso acontecer, ele pode querer processar você. Você pode ter a sua reputação manchada no mercado por conta de um cliente que tenha sido punido por não ter mandado a informação correta ou do bloco K ou do bloco H. Então, ter a sua reputação comprometida é um problema que você pode ter por estar mandando as informações desta forma. E outra coisa, um terceiro risco que você pode estar correndo é aquele balanço que você fez, aquela ECD, aquela ECF, elas podem ser descaracterizadas, elas podem ser desconsideradas se o fisco entender que a informação que você mandou no estoque, que aquele seu balanço não é real, não é verdadeiro. Você pode ter a escrituração do seu cliente descaracterizada por conta de não ter uma informação de estoque, uma informação de inventário correta. Isso não é nada bom. Isso deve causar um grande desconforto para você, uma grande preocupação para você em mandar as informações dessa maneira e saber que está mandando errado. Então eu convivo com colegas, convivo com escritórios de contabilidade que eles vivem tensos o tempo todo com medo do que pode acontecer em caso de fiscalização. E aí são 5 anos que você passa preocupado, que você passa tenso, que você passa rezando para o teu cliente não ser fiscalizado, rezando para ele não ter problema. Vejam as consequências dele não mandar uma informação correta para você.
Isso é ruim, né? Isso é ruim. Então, pensando nisso é que eu tentei buscar uma forma de ajudar, uma forma de levar ao escritório de contabilidade uma solução para esse tipo de situação. Então, agora com os erros, sabendo dos erros, sabendo dos riscos, é possível que você comece a tomar alguma providência, que você comece a pensar num jeito de resolver essa situação. Mas eu sei que isso tudo que acontece não é culpa sua, contador. Eu sei que não é culpa sua, isso é um problema que se origina lá no teu cliente. A pergunta talvez que nós tenhamos que nos fazer é: por que o cliente não manda a informação da maneira correta? Por que o cliente não faz aquilo que ele deveria fazer? Esta pergunta eu vou te responder no nosso próximo vídeo. Nós vamos descobrir, nós vamos entender por que o cliente não faz as coisas que tem que fazer. E vamos começar a entender como resolver este problema. Legal? Então, pensa um pouquinho nesses erros que eu falei, pensa um pouquinho nesses riscos que eu coloquei e já se prepara que no nosso próximo encontro eu vou te mostrar, eu vou te explicar por que o cliente faz as coisas do jeito que ele faz. Por que ele não atende os seus pedidos. Legal? Então, antes de nós terminarmos aqui este nosso primeiro vídeo, eu vou te pedir 2 favores. O primeiro deles é que você faça os comentários em relação ao que eu coloquei, em relação aos erros, em relação aos riscos, em relação a como é que está a sua vida aí com seus clientes no tocante ao bloco K, no tocante ao bloco H, no tocante à informação de estoque e SPED fiscal como um todo. Comenta aqui, me diz o que é que você acha, se você realmente passa por isso, se você tem outros problemas que eu não mencionei aqui. E o meu segundo pedido para você é: compartilhe este vídeo com outros profissionais, com outras pessoas que você sabe que precisam melhorar esse assunto, que vivem esse drama, que tem esse problema. Seria útil para elas essa informação que eu estou passando para você. Bacana? Então compartilha aí com a sua galera e eu vou esperar você no próximo vídeo para a gente entender um pouquinho da cabeça do seu cliente. Legal? Te vejo daqui a pouco no próximo vídeo. Tchau!